que a gente fez até agora aqui? Pegamos módulos prontos da biblioteca, né? Ajustamos medidas gerais. No máximo, né? A gente pode vir aqui nos agregados, né? Por exemplo, ó, e adicionar uma prateleira, né? A gente brincou, ó, posso colocar duas prateleiras, uma prateleira só, né? Então, no máximo que a gente fez foi estar ajustando esses agregados. Agora vamos lá. Imagina um cenário que você precisa de um móvel um pouco mais personalizado. Ah, estou fazendo um balcão aqui numa ilha de cozinha, e aí eu preciso que a primeira gaveta ela tenha 10 centímetros, a segunda gaveta 20 centímetros, e a terceira gaveta vai ser um gavetão de 40 centímetros. Bem customizado. Ou, inclusive, que é o cenário que a gente vai ver agora, o guarda-roupa. O guarda-roupa ele é um item super customizado. A gente viu lá no vídeo, né? Prateleira, cabide, duas gavetinhas, não suspenso, ou seja, né, uma infinidade de opções que a gente pode montar de acordo com o que o cliente precisa. Tem cliente que vai vir para você e fala assim, olha, eu faço muito, eu trabalho de social, então eu preciso de muito cabide para poder colocar minhas camisas, minhas calças, né? Gaveta para mim não serve, não dá para colocar camisa na gaveta, tem que ser cabide, né? Então assim, a pessoa vai te falar, lembra que a gente tinha a perguntinha lá no briefing, qual que era a profissão da pessoa? Se a pessoa tem um emprego uma profissão mais formal, né, ela provavelmente vai precisar de roupas específicas, né? Ou se é uma pessoa que, por exemplo, é um personal trainer, tem aquelas roupas bem levinhas e tal, ele vai precisar de muitas gavetas com organizadores, porque as coisinhas dele ele precisa dobrar e guardar, enfim. Cada pessoa tem uma rotina e uma peculiaridade. E o guarda-roupa, ele é muito pessoal, a disposição do guarda-roupa. A gente até tenta fazer umas modulações padrões, ter um pouquinho de tudo, mas no fim o cliente sempre vai te falar o que ele precisa, né? E como eu falei, às vezes ele tem um guarda-roupa atualmente com 8 gavetas, aí ele usa 4, né? E aí ele reclama que os cabides dele, ele tá tudo entulhado. Pô, então vamos fazer um guarda-roupa novo? E em vez de 8 gavetas, a gente coloca 4. E aí eu aumento esse espaço de cabide, né? Tiro de um, coloco no outro. Poxa, bacana. Por quê? Você está ouvindo a necessidade dele e não necessariamente o que ele vai falar que ele quer. Ah, aqui hoje eu tenho 8 gavetas, pode pôr igual. Não, não necessariamente. Fora que essa customização é também uma ótima forma de você otimizar o custo do seu projeto, tanto para aumentar quanto para diminuir, tá? Então, no sentido de que a gente vai, como é que eu posso dizer? Vou, preciso diminuir o custo. Puxa, eu coloquei 5 gavetas. E se ao invés de 5 gavetas, eu colocasse 4 gavetas mais largas, né? Ele não vai perder tanto área útil, mas eu estou diminuindo uma corrediça, uma frente, eu estou diminuindo madeira, né? Literalmente. Estou otimizando. Então, também é uma ótima forma. Então, para a gente conseguir fazer essas customizações, a gente tem uma nova ferramentazinha aí. Ó, eu vou dar um clique na parede, tá? Aqui, ó, para poder ativar ela. Que é essa ferramenta aqui, ó. Ela se chama Construir Armário. Então, a gente já construiu parede, construiu geometria, construiu teto, e agora a gente vai construir armário, né? Por isso que ela está junto com as ferramentas construtivas, né? Piso, teto, parede, tal, armário, ou seja, ferramentas de construção. Eu cliquei na parede para ela ativar, por quê? Quando eu não estou clicando em nada, ela não fica ativa, ó. Porque eu não estou clicando em nada, eu não tenho onde construir. Agora, quando eu clico no piso ou na parede, essa ferramenta já aparece. Tanto aqui, quanto também aqui, ó, no meu botãozinho direito, eu também tenho aqui construir armário, tá? Vou clicar em construir armário. Ele vai me perguntar, ok, a gente vai customizar um armário para você. Qual que é o modelo de armário que você quer trabalhar? E isso é muito legal, tá? Porque aqui eu costumo brincar que não sei se vocês lembram, mas uns anos atrás, a gente tinha ele chamava de fábrica de bolo, tinha um joguinho no computador, né? E aí era uma esteirinha, você falava, qual que é a cor da massa? A massa é de qual sabor? Ah, chocolate. E o recheio? O recheio eu quero de morango. Quantas camadas, né? E aí era uma fabricazinha que você ia customizando o seu bolo. Né? Agora eu quero recheio disso, cobertura daquilo, né? Quero confetes. Enfim, eu brinco dessa forma lúdica, mas é porque é muito parecido. Então aqui a gente vai escolher o tipo de armário que eu quero customizar, beleza? Vou fazer aqui, como a gente está falando de guarda-roupa, né? Vou fazer aqui um guarda-roupa.
Então, aqui eu tenho vários tipos de guarda-roupa. Na verdade, aqui eu estou na aba dormitórios, tá? Então, eu tenho armários de dormitórios. Armários compridos, bancadas, né? Que são os armários baixos para fazer home office, né? Uma bancada, uma cômoda, enfim. Armário superior. Então, ele também vai estar separado por ambiente, tá? Cozinhas, por exemplo, ó. Armários inferiores, superiores, né? Eu tenho vários tipos aqui, mas a gente vai focar no clássico aqui, ó. Dormitório, armário. Básico, básico. Sem inventar muito. No armário, o que a gente vai ter aqui? Cliquei nele, tá lentinho aqui pensando. Ele vai abrir a minha primeira janelinha aqui de construção, tá? Esse construtor, ele é muito legal, porque a gente tem aqui, ó, opa, vou ajustar aqui para a gente ver um pouquinho melhor. O que que a gente está vendo aqui, ó? Primeiro, pontilhadinho lá atrás, eu estou vendo a parede que eu cliquei. Vê aquela azul ali atrás, ó. E eu tô vendo aqui, ó, esse armáriozinho que a gente já construiu ele. Essa estrutura aqui é o meu armário que eu vou criar. Aqui dentro eu posso dar o zoom, né? Mesma ferramenta que a gente tem ali do construtor de geometria, construtor de paredes, né? Só que próprio para o construtor de armários. O que a gente vai ter aqui, ó? Eu posso movimentar ele, inclusive, ó, para chegar perto, né? Às vezes a gente constrói um armário e outro, a gente fala assim, agora eu vou construir um armário entre esses dois. E aí você já pode usar essa referência para crescer o armário quanto que você precisa. Deixa eu ver se eu aumentando assim fica melhor. Bom, então a gente tem aqui a primeira linha que se chama estrutura, ou seja, é o macro do nosso armário, a estrutura externa, né? Que é o que a gente configuraria lá nas propriedades, por exemplo, né? No caso aqui, ó, ele está vindo com 2,5 de altura, 1 metro de largura, né? E 580 de profundidade. Profundidade eu não consigo ver, né? Porque aqui está uma vista chapada. Cara, o que é esses 970? É a medida interna, ó. Ele está me dando a medida interna. Para ter uma referência, às vezes eu preciso encaixar exatamente alguma coisa. Então ele já está me mostrando aqui. Bom, primeiro de tudo, eu sei que meu pé direito tem 2,450. Então eu vou colocar esse armário aqui com 2,400. Esses 5 centímetros vai ser um fechamentozinho que a gente vai utilizar. Além disso, eu vou colocar aqui que esse armário vai ter 900 de largura, porque eu quero. Profundidade, e aí lembrando, aqui é a profundidade do armário sem a caixa, tá? Aqui não conta a caixa. Então, se eu quero ter um armário de 60 de profundidade, 58 de profundidade vai ser a caixa, tá? Então, a gente tem aqui essa disposição. Aqui tem algumas configurações que vocês não precisam se preocupar. No geral, esses módulos são bem padrões. E aqui vale um disclaimer também, tá? O nosso Promob de aula, enfim, ele é um pouco mais genérico, ele é uma base aberta, então não necessariamente a configuração dele aqui é muito certinha. Então tem algumas coisinhas que você fala, puxa, mas né, ele parece um pouco estranho alguns módulos aqui do construtor de armários, porque principalmente o uso que a gente tem aqui é ilustrativo. Eles estão mexendo nessa biblioteca, estão utilizando bastante coisas, mas ainda tem bastante coisinha para ser ajustada, né? E por isso que ele não é tão certinho. Então, o ideal é, quando vocês pegarem o promove de fábrica de vocês, dá uma olhada no construtor de armário, se produz ali dentro, que vocês vão ver que a altura do rodapé pode mudar, né? As opções do que você pode inserir ou não também pode mudar. Então, aqui ele deixa a gente colocar qualquer coisa, mas no geral os promóveis de fábrica são mais travadinhos, tá? Aí vamos lá, divisões. Vou para a próxima etapa aqui, ó. Divisões. O que a gente vai ter? Ó, que legal. Primeiro, a gente tem aqui depois da estrutura, né? Então, a estrutura macro, o caixote, ok. Divisões vão ser as prateleiras, as separações, ou não só prateleiras, tá? Às vezes o pessoal fala assim, divisão é prateleira. Não necessariamente, tá? Divisão a gente vai demarcar mais ou menos como a gente quer o nosso espaço. Então, lembra do videozinho do showroom? Que ele tinha uma prateleira, o cabide, duas gavetinhas e um vão grande? Imagina que a gente queira reproduzir exatamente aquilo, né? A gente vai escolher aqui, por exemplo, primeiro, o tipo de prateleira. Então, ele está aqui separado por vertical,
horizontal, e aqui a gente tem a inserção múltipla. Vou explicar para vocês. Quando eu quero adicionar aqui um objeto, eu tenho duas formas. Primeiro, vamos supor que eu selecionei essa prateleira que eu quero. Perfeito. É só clicar e arrastar. E ela está aqui dentro. Né? Quantas, Sara? Quantas eu quiser. E depois eu posso, inclusive, clicar nelas e movimentar, ou movimentar mais para lá, mais para cá, ou, que é o ideal, que eu digite essas medidas. Ó. Eu quero que da ponta ele tenha 30 centímetros. Né? Uma outra forma, vou clicar nela aqui e vou deletar, tá? Então, só de clicar na prateleira ela fica vermelhinha, delete. Uma outra forma é, quando eu dou um clique na minha estrutura, ela fica vermelha. Ele está entendendo que eu tenho todo esse vão para inserir qualquer objeto. Quando eu clico aqui e seleciono a minha prateleira, eu posso clicar no botão inserir. E quando eu clico em inserir, esse objeto ele vem para cá. Deixa eu clicar aqui. Para onde que ele vai, Sara? Exatamente para o centro dessa área que você clicou. E agora, em vez de um quadradão vermelho, eu tenho dois, ó. Tenho dois quadrados. Se eu der um clique duplo aqui, ó, eu vou selecionar só esse quadrado. E se eu inserir, ele vem para o meio desse vão. E aí agora ele criou 3 vãos. Então aqui a gente pode estar criando essas separações. Eu estou em vertical, não faz muito sentido. Vou começar aqui pelo horizontal. De novo, tá, gente? Aqui é a base aberta, tem muitas opções de prateleira que é até um pouco confusa. No geral, pega essa primeira aqui que você não vai se atrapalhar, tá? Os promóveis de fábrica são mais ajustadinhos, tá? Não tem tantas opções assim, é mais dinâmico, então não precisa se preocupar. Mas, principalmente para a gente aprender e treinar aqui, pega sempre essa primeira opção aqui, que dá bom, tá? Então a gente tem aqui, ó, primeira opção essa aqui, ó, interna sem recuo, tal, enfim. Mesma coisa, tá? Posso inserir ou arrastar ela para dentro do meu projeto. Vou fazer meu maleiro, tá? Vou usar essa prateleira aqui para ser o meu maleiro. Quanto de altura, Sara? Se vocês quiserem anotar também. O maleiro, ele costuma ter 45, 50 centímetros de altura. O que vai mandar? O pé direito, se esse armário ele é grande, se você precisa de um cabide muito alto, né? Se a pessoa tem, por exemplo, é, enquanto que sei lá, uma camiseta padrãozinha aqui, ela ocupa 70 centímetros, uma camisa social vai ocupar 90, mas o blazer vai ocupar 1,10 m, né? Então depende do espaço que você precisa dispor, né? Que mais? Além da prateleira aqui para o meu maleiro, vou puxar aqui, ó, mais uma prateleira, que vai demarcar justamente essa altura que eu preciso de cabide. Eu vou deixar aqui, ó, 1 metro. Opa, faltou um zero. 1.000. Ó, e aí me sobrou 81 centímetros aqui embaixo. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu precisasse colocar 4 gavetas aqui, 81 centímetros seria bom. Mas se meu pé direito fosse muito alto, né? Aqui, ao invés de sobrar 81, poderia estar sobrando, sei lá, 95, né? E aí não faria tanto sentido ter gavetas tão altas. Então, eu poderia abaixar um pouquinho e aqui o meu maleiro, ao invés de 450, colocar os 500. Então, o que vai mandar a altura do maleiro é o quanto de espaço que você tem, né, de acordo com o pé direito, porque é ele quem manda. Então, vou colocar aqui, ó, 450, 810, 1 metro de cabide. Tá uma medida relativamente boa, ok. Como eu falei aqui, ó, não precisa se preocupar muito, mas aqui a gente tem, ó, uma opçãozinha, ó, prateleiras móveis fixas sem prateleira, que é muito legal. Ele até tem esse nome aqui, ó, somente divisão. Por quê? Eu vou pegar uma dessa aqui, ó, e eu vou colocar aqui. Aliás, para eu não ficar me preocupando com conta, ó, eu vou dar um clique e vou inserir, porque ele já vai até para o meio. E aí eu tenho aqui, ó, um vão. Ou seja, eu usei essa linha para eu poder criar uma limitação, e nessa limitação eu coloco o que eu quiser, né? Porque se eu não tivesse essa divisão, ó, na hora que eu fosse colocar aqui as gavetas, ele iria preencher todo esse vão. Mas eu não quero todo esse vão, só quero metade do vão. E para eu não precisar colocar mais uma madeira, né? Porque você fala, por que você não coloca uma prateleira? Porque eu estou colocando mais uma madeira que é besteira, vai encarecer meu projeto, não tem necessidade. Então, uma forma da gente otimizar isso é colocando esse recurso aqui aqui ele chama de sem prateleira.
alguns promobs chamam de prateleira invisível. Tem as duas opções, os dois nomes, ou pode até ter um outro nome que eu não conheço, mas eu costumo ver prateleira invisível ou sem prateleira. Divisão também, já vi, escrito só divisão, tá? Então, beleza, criei todos os vãos que eu preciso aqui para o meu projeto. Maravilha. Qual que é a próxima janelinha, ó? Gavetas, né? Então, tá vendo? Ó? Eu vou avançando. Vamos supor que você esqueceu que o armário, em vez de 90, ele tem que ter 1 metro. Não adianta você vir aqui, ó, e tentar aumentar ele na largura, ó. Não adianta. O que que você tem que fazer? Você tem que voltar para a estrutura e editar a medida, né? Ah, eu quero colocar uma prateleira aqui, ó. Você até consegue movimentar a prateleira aqui na estrutura, mas você não vai conseguir inserir mais uma prateleira, enfim. Você tem que ir para a aba divisões, para mexer nas divisões. E para mexer em gavetas, eu tenho que ir para a aba gavetas, tá? Então, se atentem muito nisso quando vocês forem customizar o projeto de vocês, de não colocar em um lugar que tá numa abinha errada, que aí vocês não vão conseguir fazer a edição que vocês precisam. Bom, dentro de gavetas, eu sei que até cansa eu falar isso, mas assim, de novo, aqui tem muitas opções, né? Chega a ser até um pouco confuso, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Sem contrafrente reta, sem contrafrente normal, sem contrafrente com vidro, só que com gola, com contrafrente, enfim, é muita opção. Vou colocar aqui, ó. Né? Então, também, como ele é mais aqui para a gente ter uma noção, não precisa se preocupar tanto com esses detalhes ainda. No meu caso aqui, eu quero colocar 2 gavetas nesse meu vão. Então, primeiro eu vou selecionar aqui, ó, a quantidade de gavetas, no meu caso é 2. E aqui a gente tem essa questão dos afastadores, tá? Eu vou deixar esse afastador, porque depois vocês vão ver o porquê. Mas existem alguns cenários que a gente não precisa ter esse afastador, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar de um lado, que aí dá para mostrar a diferença de um e para outro. Posso clicar em inserir, como também posso pegar a imagem aqui, ó, e arrastar para dentro do vão que eu quero, tá? Então, coloquei 2 gavetinhas aqui. Próximo passo, terminei isso aqui, né? Aqui dentro também vai ter, por exemplo, essas prateleiras com corrediça, sapateira, enfim, né? No meu caso aqui, eu vou deixar esse vão aberto, mas eu poderia, por exemplo, aqui, ó, prateleira com corrediça, colocar, sei lá, 3. Não, colocar 2, né? Nesse vão, ó. Também poderia colocar nesse vão para dar uma incorporada no meu projeto, tá? Também é uma opção. Internos, né? Então, aqui as opções de gavetas, beleza? Agora a gente vai. Ah, antes deixa eu falar uma coisa. Que eu falei sobre a customização, né? Aqui ainda dentro da aba de gavetas, vamos supor, aqui ele dividiu. Sempre ele vai dividir por igual, tá, gente? Dei o vão, preenche a quantidade por igual. Ele é super justo nesse sentido. Quando eu clico aqui, ó, cliquei na gaveta, ele apareceu. Você quer selecionar o vão? Você quer selecionar o conjunto de gavetas? Por exemplo, se eu quisesse excluir essas gavetas. Ou você quer selecionar só essa primeira gaveta? No meu caso aqui, eu vou colocar só a primeira gaveta. E aí eu consigo aqui, ó, customizar a altura da minha gaveta. E o que sobrar, ele dá para o outro, né? Então, quando eu coloco aqui, por exemplo, ó, 120, a minha outra gaveta ela já cresce automaticamente, né? Ah, é 150, enfim. Então, vou colocar aqui a 120, que é uma gavetinha para roupa íntima, para joia, e a outra vai ser uma gaveta padrão. Então, você consegue distribuir. Se isso aqui fosse um vão de. Vou fazer aqui como se fosse um conjunto. Vou deletar aqui, ó. Ó. Se aqui fosse um vão padrão, né, de 4 gavetas, ó, que é o que costuma ser, e eu quisesse fazer, ó, cliquei aqui na primeira, ó. Se eu quisesse fazer, a primeira gaveta com 120, a segunda com, eu faço bastante isso, 180, a terceira também com 180, e aí a terceira é uma gaveta alta. Você pode fazer, então você consegue ter esse nível de customização. De novo, vai depender da necessidade do seu cliente. Por que que eu faço isso? Eu costumo falar para o cliente assim, ó,
Às vezes a casa é pequena, só vai ter um módulo desse para cada. Então é um casal, né? Tem um desse para a mulher e um desse para o marido. Às vezes é isso, tá, gente? No máximo mais um módulo de prateleiras para pôr sapato, enfim. Então o espaço é muito pequeno. E aí que eu costumo falar assim, ó, eu fiz uma gaveta pequena que dá para você colocar bijuteria, roupa íntima, enfim. Gavetas padrão, que você consegue colocar camiseta, e uma gaveta alta, para você colocar uma roupa de lã, né, uma calça, né, enfim, coisas que você precisa guardar e que é um pouco mais volumoso. Então você tem uma gaveta um pouco mais alta para isso, né? Dá para colocar uma caixinha organizadora, enfim. Então, olha o nível de precisão que a gente consegue ter para a necessidade do cliente. Então é ótimo. Isso aqui se aplica muito em cozinhas também. Faço uma gaveta pequenininha que é para colocar talheres. A segunda gaveta, eu vou colocar concha, que são aqueles talheres de servir, que são um pouco mais volumosos. E aí eu faço um gavetão alto, que aí é para colocar travessa, Tupperware, enfim. Então a gente consegue customizar dessa forma. Ah, Sara, se eu quiser montar uma cristaleira e colocar as alturas das prateleiras, você faz ela aqui. Vou mostrar, por exemplo, ó, uma foto do justamente esse projeto que eu comentei que a gente tá montando, né? Aqui, ó. Foto da obra, tá, gente? Vida real. Dá um zoom aqui. Ó, que legal. Isso aqui vai ser uma cristaleira, os meninos estão montando lá, né? Essa semana a gente vai colocar as portas de vidro, vai ter um LEDzinho. Mas o cliente, ele me passou um conjunto de medidas que ele precisa para a cristaleira dele, bendita cristaleira. Então, eu fiz aqui, ó, entre uma prateleira, eu coloquei a quantidade, né? Eu preciso de 10 divisórias. Daqui a pouco eu mostro como é que eu fiz. Mas eu coloco todas essas divisórias e aí eu vou colocando a altura de cada uma, né? Vou distribuir nessas alturas. Então, tá vendo aqui, ó? A gente tem aqui, se eu não me engano, aqui é 30, 30, 30. Aí aqui vem 16. Ele me passou essa medida de. Ele tem um copo que tem 14 centímetros. Aí eu pus 16. Para poder entrar e tirar o copo, né? Então, aqui essas três pequenininhas. Entendeu? Então, assim, bem específico. Como é que eu faço isso? Na mão? Não, construtor de armários, né? Eu determino o vão que eu preciso e vou customizando aqui, que seria o caso, né, que eu falei que eu vou mostrar para vocês, né? Voltando aqui na abinha de divisões, eu tenho aqui a inserção múltipla. E olha que legal. Aqui eu coloco quantas prateleiras e colunas que eu quiser, como se fosse uma colmeia. Imagina que aqui é uma colmeia de guarda-roupa, é bem comum isso, né? A gente faz uma divisãozinha. Eu quero. Cada quadradinho desse é um vão, vai representar um vão. Então, se eu colocar aqui, ó, um, dois, três vãos e duas colunas, né? Ó, eu posso clicar aqui e aí ele preenche. E aí eu posso clicar prateleira por prateleira. Essa daqui eu quero com 250. Essa daqui eu quero com 400. Posso fazer a separação que eu quiser. Aqui que está no meio, ó, eu quero que esse lado seja menor. Então, assim, eu consigo fazer muito preciso. Isso aqui é muito legal, tá, gente? Para fazer projeto corporativo, às vezes a empresa tem um estoque, né? E aí eles têm as medidas de prateleira que eles precisam. Como esse caso aqui de cristaleira, né? Que no caso aqui, ó, é como se fosse que eu fizesse assim, ó. Coloquei várias prateleiras e agora eu vou ajustar elas na medida que o meu cliente quer, né? Então, assim, uma cristaleira, uma despensa, lavanderia, que às vezes quer um armário comprido da lavanderia, e aí eu quero um vão vertical para eu pôr minhas vassouras, e do lado eu vou colocar 4 prateleiras. Então, o construtor de armários, ele é muito flexível para qualquer necessidade do cliente, né? Prateleiras, gavetas, como a gente falou aqui, ó, tá vendo que eu estava até falando essa questão de estar na aba certa, ó. Se eu quisesse mexer na gaveta, eu não consigo. Eu tenho que ir para a aba gaveta para mexer nas gavetas, tá? Então a gente consegue ter essa precisão. Internos, né? Vamos lá. O que que eu vou ter aqui internos? Cabideiro, qualquer tipo de aramado, de acessório que vai compor meu projeto. O que que é importante a gente se atentar? Vamos supor que eu estou procurando uma lixeira. Você não vai achar lixeira num módulo de dormitório.
Ou seja, os módulos vão estar de acordo, os aramados vão estar de acordo com o tipo de módulo que você está mexendo. Se é um armário de dormitório, aqui vai aparecer cabideiro, calceiro, porta-cinto, sei lá. Agora, se eu quero uma tulha, vai estar no armário de cozinha, uma lixeira, no armário da cozinha, né? É um porta-temperos, quero colocar um porta-temperos. Não tem porta-temperos dentro do quarto, entende? Então, assim, aqui vai aparecer acessórios para compor o nosso projeto de acordo com o módulo que a gente tem de específico. Aqui, gente, a gente tem algumas peculiaridades, que são o quê? Vai variar um pouquinho de fábrica para fábrica. Tem fábrica que eu trabalho, que eu tenho aqui, ó, LED, e aí eu coloco aqui, ó, LED na lateral. E aí é um acessório que eu coloco aqui nos internos, e ele coloca o perfil de LED na lateral, que é essa cristaleira que eu mostrei para vocês. Inclusive, a gente fez dessa forma. E aqui é um outro LED na esquerda, entendeu? Então, assim, a gente tem essas opções também do que a empresa oferece. Tem empresa que oferece cabideiro com LED, né? Eu ia falar cabide, isso é o cabideiro, isso é o cabideiro, né? Cabideiro com LED. Então, assim, os aramados vai estar disponível de acordo com o que a fábrica que vocês estão adquirindo fornece, tá? Então, é uma coisinha para você estar atento. No geral, mesma coisa que os outros, tá? Posso clicar e arrastar, posso clicar no vão, clicar no objeto e apertar inserir. Tanto faz, tá? O inserir ele é bom porque ele já vai para o lugar, né? Você não precisa ficar se preocupando com posição de altura. Eu tenho aqui os tipos de cabideiro, tem esse cabideiro extensível, calceiros, né? Que é aqueles os aramadinhos. Usava bastante hoje em dia, o pessoal usa cabide, tá bom, né? Compra um cabide diferente, um cabide próprio para calça, enfim. Porque esses aramados, por exemplo, de calça, é muito comum a calça ficar deslizando, escorregar, dependendo do tecido. Então, assim, esses acessórios, apesar de ter aqui, têm se tornado cada vez mais escassos. No geral, a gente coloca cabideiro, e aí a pessoa compra o cabide que ela quer e adapta. Mas tem as opções aqui, tá? Porta-cintos, pistões, enfim, ele vai ter uma infinidade de opções que a gente pode estar trabalhando. Então, internos a gente sabe que são acessórios, tá? Acessórios de acordo com o projeto que a gente está executando. Próxima linha, né? Nossa fábricazinha aqui, né? Nossa esteira. Portas, tá? Mexer em portas. Aqui, dentro do construtor de armários, apesar de estar aparecendo aqui, ó, portas e deslizante, a gente só vai considerar portas padrão, tá? Porta de giro, a gente chama, né? O pessoal fala, porta de abrir. Na teoria, toda porta abre. Então, não é um bom nome. Então, o nome certo é porta de giro, né? Aqui a gente vai se preocupar com esse tipo de porta, tá? Com as portas de giro padrão. Porta deslizante eu vou ensinar na próxima aula, que é uma coisa que a gente ensina por último. Não é difícil, é meio chatinho de fazer só, e é uma coisa que é mais complementar, tá? Para eu inserir as portas, nesse promove específico, ele me dá a sugestão do que, ó? Ambas, inteira, ou seja, uma porta só cobrindo todo o armário, ambas, porta esquerda e direita, tá? Só a porta esquerda, ou seja, ela vai entrar metade do armário só como se fosse uma porta esquerda, e só a porta direita. Sara, por que ele dá essa opção? Porque vai que você quer construir um armário de canto reto, mas assim, é desnecessário. Mas tem aqui, tá? No geral, a gente usa ambas ou inteira, né? Se é um armário muito pequenininho, não precisa de duas portas, uma porta só já resolve. Se é muito grande, a gente costuma usar ambas. Para vocês anotarem, tá? Qual que é as larguras que a gente costuma considerar? Para uma porta só, se você quiser um armário de uma porta só, no máximo estourando 60 centímetros de largura, tá? Evita passar disso, porque passou disso, a porta começa a ficar muito grande, fica muito pesada, para a dobradiça começar a querer não aguentar aquela porta, essa porta ficar desregulando é fácil, então evita passar dessa largura de 60. E se for muito alto, por exemplo, mais do que 2,40, é até melhor você diminuir para 50 centímetros, né? Ou seja, faça de uma forma que não fique uma porta muito grandona, muito pesada, tanto na altura quanto na largura, tá? Se tem um pé direito mais baixo, né? Tudo bem fazer um armário de 60. Agora, quando você precisa fazer um armário muito compridão, diminui a largura, porque aí a gente dá essa distribuída no peso.
É, de duas portas, mas um armário só de duas portas. 90, 95 centímetros no máximo também. Por quê? Esse vão aqui, ó, se ele tiver muito largo, interno, tá? A prateleira do maleiro, que normalmente é onde a gente fixa o cabideiro. Se ele for muito largo, o que que acontece? Com o tempo, a pessoa pode colocar muito cabide, esse cabide ficar pesado, e isso aí começar a fazer uma barriga, flambar, tá? Então, não funciona muito bem. Então, evita também fazer móvel muito largo, né, com um vão interno muito grande, porque a pessoa pode pôr muito peso e o MDF começar a fazer aí uma barrigona, que não é legal, tá? Então, assim, 95, 1 metro, se for baixinho, né? É, aqui não é nem tanta questão de altura, né? Mas 1 metro, assim, estourando e falando para a pessoa, olha, toma cuidado, o vão é muito grande, não coloca muito peso, pode acontecer, né? Ou, de repente, diminui o cabide, não faz o cabide de ponta a ponta, né? Faz aquele cabide que prende no teto, para o cabide ficar menor, e aí a pessoa não consegue colocar tanta roupa. Então, assim, pense nessas coisas. Uma coisa que é legal, tá? Falando justamente sobre essa estrutura, vamos supor que eu fizesse aqui esse armário com 1,20 m. Eu acho que ele até vai deixar, ó. Só que, para não ficar tão largo, eu coloco uma divisão. Tá vendo aqui, ó? Número de vãos. Eu vou dividir essa estrutura aqui, e aí eu vou colocar isso aqui com 40, e aí aqui fica 77. Ou seja, é um armário com divisória, né? Essa lateral aqui do meio, ó, ela se chama divisória. Evita também. Faz um armário de 40 e faz um armário de 80. Por quê? Às vezes é uma economia besta que a gente faz. Quer aproveitar, não, porque aí eu vou fazer dois armários, vai ter uma lateral a mais, fica mais caro. Se eu fizer com uma divisória, sai mais barato. Só que assim, gente, é uma coisa que é mais difícil para o montador na obra. Para ele movimentar esse módulo, fica um módulo muito grande, muito compridão, fica molenga lá na obra para ele movimentar, aprender. Nem sempre a divisória do fundo encosta muito bem, estrutura muito bem. Então, assim, é o tipo de coisa que fácil, fácil dá dor de cabeça. Fácil, fácil. Então, no geral, a minha dica é evitem, tá? Façam ali módulos menores, né? Caixas separadas, armário superior, armário inferior, enfim. Faz uma coisa mais otimizadinha, vai ser melhor para montagem, vai otimizar tempo de montagem, né? É uma economia, é um barato que sai caro, né? Armário com divisória, pensa bem se é o caso, se vale a pena utilizar. Na maioria das vezes não vale a pena. É barato que sai caro, né? Inclusive eu tô com um problema disso. Uma cliente comprou uma sistema X lá, fiz o projeto para ela, e as divisórias não foram com as usinagens corretas. E agora o montador está tendo que fazer uma adaptação. Se eu tivesse feito o armário separadinho, não teria acontecido isso. Mas ela me pediu para fazer dessa forma, né? Por conta de custos e tal. Eu fiz, eu falei, olha, mas tem paciente, pode ter dor de cabeça, né? E aí ela me ligou e falou, o montador tá reclamando. Eu falei, então, lembra que eu falei que você tinha paciente que podia ter dor de cabeça? Deu dor de cabeça. Então, não tem o que fazer. Então, pensa nessa questão, né, nessa otimização, que às vezes são economias que a gente diminui, sei lá, de um projeto de 30, 40, 50 mil, a gente diminuiu R$ 100. Entendeu? Num montante, aquilo se dilui. Né? Em vez de dar 50, deu 50.250. Entendeu? Então, assim, no construtor de armário, a gente tem muita liberdade criativa, a gente consegue fazer muita coisa. E cuidado com essa liberdade, né? Para a gente não tentar fazer coisas muito bonitinhas aqui, nossa, eu vou dar uma otimizada, vai ficar mais barato, tirei a madeirinha daqui, madeirinha dali, fiz um vãozão enorme. Cuidado para você não construir algo aqui que na vida real é inviável, né? Então, tenha essa atenção aí, consulte o pessoal que tem experiência. Sara, esse projeto dá certo? Se eu construir esse armário aqui, dá para fazer? Né? Pergunte para poder utilizar e fazer uma ferramenta bem, tirar o melhor dessa ferramenta e não se atrapalhar com ela. Bom, voltando aqui em portas, o que a gente vai ter aqui? Como eu falei, a gente costuma usar ambas. O que acontece? Como está só esse vão aqui selecionado, se eu puxar a porta aqui, ó, ele vai colocar só nesse vão. Então eu preciso que
todos os vãos aqui estejam selecionados para eu poder colocar a porta no conjunto inteiro. Só para vocês entenderem essa questão das portas, ó, ambas, tá vendo aqui, ó, duas portas. Inteira, uma porta só. Esquerda, ó, só a porta da esquerda. Entendeu a diferença? Só para vocês terem uma noção. Sobre a porta inteira, tem uma coisa que é importante. Quando você coloca, ó, ele tá padrão do lado direito, né? Abrindo a porta para a direita. Ah, mas eu quero que abra para a esquerda. É só você ativar aqui, ó, inserido invertido, e aí ele abre para a esquerda, tá? Então, quando você for construir um armário de uma porta só, já quiser direcionar o lado que a porta vai abrir, é só selecionar, tá? Vou clicar aqui, ó, dar um clique, só um clique, ele selecionou tudo. Ou, se for o caso, você não estiver conseguindo selecionar todos os componentes do seu armário, botão Ctrl. O mesmo botão Ctrl que a gente usa lá no projeto para selecionar várias coisas, a gente utiliza aqui também. Então, com o botão Ctrl, eu posso dar um clique nesses espaços e aí eu seleciono tudo. Vou aqui em ambas, tipo de porta. Aqui você pode até escolher já o tipo de porta, ou pode deixar para mudar lá no projeto, não tem problema. Mas aqui, ó, reta, vou clicar em inserir. Quando eu clico em inserir, ele já coloca a minha porta em tudo, tá? Então, aqui é importante usar o botão inserir, porque eu quero que ele preencha o espaço todo. Se eu pegar e arrastar, ele vai acabar inserindo só no vão que eu estou posicionado, ó, e não no meu projeto inteiro, tá? Vou dar um OK aqui para a gente conferir como que ficou o nosso maravilhoso guarda-roupa. Vamos ver o que nós temos aqui. No caso aqui, o meu Promove está um pouquinho lento, principalmente quando a gente fica na transmissão, né? Mas não costuma demorar tanto no dia a dia. Esse Promove também ele é bem carregado, né? Tem bastante componente. Acaba dando uma atrapalhadinha. Let me see, let me see. Vamos ver o que temos aqui. Olha aí que maravilha. Então, olha só, a gente tem aqui o nosso guarda-roupa, com as duas portas como a gente criou. Rodapézinho, né? Então, o armário que não vai até o final, ajusta no rodapé. Vamos lá, aqui, ó. Aberturas, vou abrir ele. Opa, aberturas, portas, gavetas, vou fechar as gavetas, né? Então, olha aqui, ó. O vão que a gente colocou, o cabideiro. Ah, eu acabei esquecendo de voltar com a prateleira deslizante. Deixei as gavetas, mas não tem problema. Lembra que eu comentei do afastador, que ele é super importante? Por conta disso, ó. Desse lado aqui, a gente tem um afastador. De novo, tá, gente? Aqui ele é mais genérico na ilustração. É óbvio que, né? Ah, tá pegando na dobradiça. É óbvio que isso aqui, durante a montagem, né? O montador, ele faria isso aqui, ó. Ele colocaria isso aqui mais para trás. Opa, perdi minha madeira. Ah, aqui, pronto. Né? Ele colocaria isso aqui mais para trás, né? Diminuiria para não pegar na dobradiça. Mas o que é importante? Que tem esse distanciamento, essa madeira de distanciamento, justamente porque é nela que vai ser preso a corrediça da gaveta, ó. E aí, quando a minha gaveta abrir, vou colocar aqui, aberturas, gavetas, ó. Quando a minha gaveta abrir, não vai correr o risco dela pegar na minha dobradiça, ó. Ela vai abrir tranquila. O que não acontece quando você não tem o afastador. Olha o que acontece, ó. Não tem espaço para a corrediça e para a gaveta e a porta, ó. A dobradiça e a porta. Então ela vai pegar, né? Então esse afastador, essa reguinha aí do lado, ó, inclusive eu até pego aqui, ó. Então essa reguinha do lado é justamente para que a nossa gaveta ela abra tranquilamente, sem aparecer, sem se destacar, tá bom? Então é para a gente poder ter essa abertura mais livre, né? Porque senão o que você tem que fazer? Pegar essa dobradiça, colocar para cima, enfim, é um rolo que não vale a pena e você não vai ter uma abertura decente. Então tem que ter o afastador quando tem porta dos dois lados, tá? Na aula que vem eu vou falar de porta deslizante e a gente volta a falar disso, mas fica uma coisa mais otimizada. Gente, alguma dúvida? Digam-me.
Tomar uma água. Tranquila lá, tá bom. Maravilha. Então, o construtor de armários, ele tem essa disposição que é bem legal. No nosso caso aqui, desse Promob que é o da base aberta, o canto L, ele é editado no construtor de armários. E aí, olha que interessante. Vocês viram aqui que quando a gente clica aqui, tá aparecendo construir armário, certo? Só que quando eu clico num armário aqui, ó o que ele vai aparecer, editar armário, não construir, tá aparecendo editar. Então, quando eu clico em editar armário, ele vai abrir essa janela aqui pra gente de novo, tá? Só que agora preparado para eu editar esse meu armáriozinho aqui no canto. Ó, que legal. E aqui, por exemplo, eu consigo mexer nessa minha medida aqui, ó, que é da frente fixa. Então, se eu colocar aqui, ó, menos 150, né? Que foi o tanto que eu diminuí daquele armário, ó, ele aumentou a minha porta, diminuiu a minha frente fixa, né? Vou dar um ok aqui só pra gente ver. E aí ele já está customizado o quanto que eu preciso. Ó, que legal. Então, assim, o editar armários, construir armários, enfim, ele é muito dinâmico, ele é muito legal justamente porque a gente tem todas essas opções. Aqui também, ó, as divisórias que eu consigo colocar, né? Vou colocar aqui, ó, divisórias. Ele não deveria estar aparecendo gavetas, tá? Principalmente por ser canto reto. Não sei por que aparece, mas deixa eu ver se ele tá travado isso aqui. Não deveria. Deveria estar travado. Mas, enfim. Mas aqui as prateleiras a gente consegue remanejar, consegue trabalhar. E quando eu falo dos internos, né, internos de cozinha, é sobre isso também. Por exemplo, aqui, ó, esses aramados até que são comuns em armários de canto, ó. Cesto meia-lua, ó, porta-latas, que a gente comentou. Tem esse aqui, ó, que é uma tábua de passar, toalheiro, tá vendo? Então a gente tem vários tipos de ferragens que dizem respeito a cozinhas, tá? Porque é um armário de cozinha. Então tem essa questão, essa praticidade. Deixa eu cancelar aqui. Pronto, tá? Então, assim, quero customizar um armário que eu vou pôr uma lixeira, vou pôr um porta-lata, sem pegar um armário de cozinha. Não necessariamente você vai precisar, como é que eu posso dizer? Pegar um armário de. Não é porque você não está fazendo uma cozinha que você não pode pegar um armário de cozinha, né? Então a modulação a gente adapta porque a gente precisa. Vai que eu tenho um intruso da minha aula. Então, assim, o armário de cozinha é porque lá eu vou encontrar as ferragens, os aramados que eu preciso, e ele tem essa construção que eu necessito. Posso pegar um armário de cozinha e colocar no quarto, na área externa? Pode, né? Então, assim, não precisa ficar limitado a só vou usar armário de cozinha na cozinha, né? Tem essa liberdade criativa, mas saiba que você vai encontrar os acessórios, os itens referentes a eles, de acordo com o ambiente que você pega, tá? Então, guarda-roupa, né, armário de canto, enfim, a gente tem toda essa disposição aqui que a gente pode estar fazendo dentro do construtor de armários, tá? Essa ferramenta ela é muito coringa, ela é muito ótima, tá? Então a gente não vai precisar ficar fazendo conta. É uma mão na roda, tá? Uma mão na roda real.